Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Universitário, podcast feito para você que está se preparando para entrar na universidade, para você que já entrou na universidade. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso especial para o Enem, é isso mesmo. Nós vamos te ajudar a ser aprovado nessa prova tão esperada. Então, se você já está sabendo de alguém que está desejando entrar no Enem, você pode agora compartilhar esse vídeo já para essa pessoa não perder nada do nosso podcast. E você também curte o nosso vídeo, porque hoje nós vamos dar dicas muito importantes de provas fundamentais, né? Nessa parte tão fundamental da prova do Enem, que é a prova de redação e a prova de linguagens. Então, nós vamos dar dicas quentes, os professores que estão conosco já prometeram que vão dar o tema da redação, vão falar os textos, vai ser incrível. É brincadeira, pessoal, mas nós vamos falar com ela, que é a Milene Lima, que ela tem graduação e mestrado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, é professora de língua portuguesa na rede pública, privada e em cursos preparatórios para o Enem há mais de 8 anos. Seja muito bem-vinda, Milene. Obrigada a todos, a vocês que estão em casa aí nos assistindo. É um prazer imenso, desde já, obrigada pelo convite, Daiane. E espero que esse tempo aqui com vocês seja bastante proveitoso. Ótimo, estamos também com o professor Caio Moura, que ele é natural de Natal, mas já está aqui em Mossoró desde 2010 e é professor há 16 anos, também especializado principalmente na parte de gramática e redação e é formado pela UFRN. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, pessoal da Rede Verbo, pessoal aqui de Mossoró, todos vocês que estão a nos acompanhar, um grande abraço. Ótimo, professores. Eu sei que vocês não sabem, né, o tema, o que vai cair na prova, mas a gente tem indícios e eu sei que vão trazer dicas muito importantes para o pessoal. Com toda certeza. Mas primeiro eu queria saber um pouco de vocês, né? Como vocês fizeram essa escolha pelas linguagens, pelo curso de letras? Como foi que vocês decidiram entrar nesse curso de graduação? Primeiro, as damas, então. Obrigada, meu caro amigo, obrigada. Na verdade, né, o gosto pela linguagem, eu acho que é algo que encanta. Todos nós trabalhamos pela linguagem, eu costumo dizer que nós somos muito apaixonados pela nossa área, pela nossa disciplina. E durante aquela fase da adolescência, o que é muito comum, inclusive vocês que estão em casa, é muito comum a gente com 16 anos não saber ainda exatamente qual carreira, qual curso escolher, até por todo o sistema. Para se entrar realmente é difícil, né? Uma maratona acadêmica para poder fazer essa prova. Então, naquela época a gente não tinha essa cobrança tamanha para com o Enem, mas já existia o vestibular tradicional, obviamente, e que a gente precisava também se dedicar e se preparar durante longos meses. Então, eu me lembro de que na época eu fiquei meio em dúvida entre o jornalismo e a linguagem. Eu acabei juntando as duas coisas, porque as minhas pesquisas todas são na área da publicidade, né? Eu peguei a linguagem e fui estudar também a publicidade dentro das minhas pesquisas. Então, o gosto pela escrita, né? Eu sempre fui muito apaixonada por literatura, então eu acho que isso foi o que mais chamou a minha atenção e facilitou bastante a minha escolha por esse curso. No meu caso, Daiane, eu posso dizer que foi uma questão de influência bem familiar. Meu irmão, ele é professor de língua portuguesa, meu pai trabalhou como pedagogo já, basicamente, e eu vivi toda a minha infância e adolescência nesse meio da docência, vamos dizer assim. Minha dúvida, no caso, era história ou letras. Aí eu disse, eu vou juntar o útil ao agradável para abrir um pouquinho mais as portas facilmente e depois eu faço meu trabalho. Aí fui para as letras lá na UFRN e estou até hoje agradecendo totalmente. Mais influência familiar, vamos dizer assim. Estava no sangue, já estava em casa. Quase, já, educação. quase. E assim, a gente sabe que a prova do Enem já é uma prova bem conhecida agora, já está funcionando há muito tempo nesse modelo, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, do que a gente esperar em relação a cada uma dessas provas. Eu queria primeiro saber sobre a prova de redação, como é a estrutura da redação, o que se espera do aluno nessa prova de redação para o Enem. Para o Enem, todos vocês já sabem, quem não sabe, anote aí, por favor, quem estiver acompanhando, vocês vão fazer um texto dissertativo argumentativo, em que há um equilíbrio entre exposição de ideias e defesa de opinião. Toda a prova do Enem, se tratando de redação, tem uma base de correção, que são as competências. São 5 competências, cada uma com sua atribuição,
gramaticidade, compreensão do tema, domínio estrutural, parte coesiva. Cada competência de 0 a 200 pontos, totalizando a nota mágica de 1.000 pontos. E aí você, candidata, precisa dominar essas competências para, querendo ou não, obter esse sucesso na prova de redação. Show de bola? Pronto. Quais são essas competências? Primeira competência, Daiane, será o domínio gramatical, 0 a 200 pontos. Segunda competência, para mim, uma das mais interessantes, para outros é a mais difícil, por exemplo, que você vai ter que ter um domínio estrutural, compreender o tema, basicamente, e inserir o repertório sociocultural mais pertinente e produtivo possível. Competência 3, projeto de texto, a parte mais argumentativa também. Competência 4, o processo coesivo como um todo. E a competência 5 é específica para a parte da conclusão, basicamente a proposta de intervenção social, como foi bem dito, sempre de 0 a 200 pontos, para totalizar aí 1.000 pontos, se for possível. Ótimo. E na prova de linguagens, o que a gente pode esperar, professora? Vamos lá. Assim como a prova de redação, no caso a produção textual, a prova de linguagens ela também tem competências e habilidades. Às vezes há uma falta de entendimento dos candidatos, né? E agora eu faço que nem meu amigo Caio Moura, se você estiver em casa aí querendo realmente estudar, anote essas informações. Não basta que a gente estude os conteúdos que mais caem no Enem. Nós poderíamos sim citar aqui alguns conteúdos que são muito recorrentes e que com certeza o aluno que vai fazer o Enem esse ano vai se deparar com esses conteúdos. Interpretação de texto, a prova inteira tem isso, não apenas na prova de linguagens, mas em todas as áreas do conhecimento. O aluno vai precisar ter uma interpretação muito boa, até para dinamizar o tempo dele, porque a prova é extensa e ele precisa ter uma boa criticidade para aproveitar ao máximo aquele curto espaço de tempo e encontrar no texto o que ele precisa encontrar. Então, a interpretação é indiscutível. Nós precisamos fundamentalmente dela. Além disso, a questão da intertextualidade, dos gêneros textuais, as tipologias ou sequências textuais, a compreensão da língua estrangeira moderna, também a questão de variações linguísticas, compreender a linguagem em seus diversos fenômenos, né? Por isso que o nome da prova é Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Então, assim como na redação, a prova de linguagens ela também tem competência. Então, às vezes o aluno passa muito tempo estudando os conteúdos, mas se esquece de estudar as competências que está lá na matriz de referência do Enem. Esse documento é disponibilizado pelo MEC, pelo INEP, para todo e qualquer candidata que vá fazer a prova tem acesso a isso no site do MEC e pode baixar e dar uma verificada nesse espaço de reta final, não custa nada reavaliar, dar uma olhada novamente nessa matriz de referência do Enem com relação às competências da prova de linguagem. São 9 competências, né? Enquanto a redação tem 5, a prova de linguagens como um todo ela tem 9 competências. Há uma distinção do que é competência e do que é a habilidade. A competência é o saber fazer, se você sabe ou não aquele conhecimento. E as habilidades são aplicadas junto à questão que é como fazer. Então, o aluno tem que ser competente e habilidoso em linguagens para interpretar bem e para resolver bem aquelas questões. A gente pode, inclusive, num curto espaço daqui a pouco, falar sobre cada uma delas, né? Então, fundamental, não só estudem os conteúdos que mais caem, mas não se esqueçam de estudar as 9 competências de linguagem. Porque pela nossa experiência em relação à prova, ao quanto a gente vem preparando, né, há tantos anos os alunos para fazerem essa prova, são 45 questões. E se são 9 competências, então você vai ter pelo menos aí 5 questões de cada uma das competências. Então, conhecer bem essa matriz também é importante para fazer uma boa prova de linguagens. Muito interessante. E assim, a prova do Enem, ela veio bem diferente das provas tradicionais de vestibular, né? Que eles eram mais voltados para gramática, era algo mais, digamos, objetivo, né? Sim. E a prova do Enem veio para trazer essa subjetividade. Quais dicas assim, na preparação do aluno, além que vocês acham que é mais interessante, que é importante eles focarem para se preparar bem para essa prova, que é subjetiva? Porque às vezes, talvez o aluno pensa, mas eu não sei que texto que vai cair, então, às vezes, ele fica um pouco perdido em como se preparar para isso. Quer começar ou fala? Fica à vontade, eu complemento. Em se tratando de redação, eu percebo que existe um grande problema com relação ao estudo, Daiane, para com essa prova de redação.
Não existe como a gente pensar em produção textual sem uma base teórica antes. Sim. Primeiro passo. Sim. Não existe como vocês, que estão a nos ver agora, pensar que é só produzir a redação, ter uma correção e pronto. Existe uma necessidade teórica antes, por favor. Não é só inspiração, não? Seria muito bom. Eu acho que são as autoras Dades Clarice e Arlete Salvador, que elas falam que redação é 99% suor e 1% inspiração. É verdade. Mas assim, é um suor que é plausível para a aprovação de vocês e bem viável. Sim. Por exemplo, se é um texto dissertativo argumentativo, Dani, por que não estudar as características do texto dissertativo argumentativo? Não conseguimos encontrar isso. Nós vivemos num mundo tecnológico. Plataformas estão aí para mostrar o que é um texto dissertativo argumentativo a vocês a qualquer momento do dia. Hoje mesmo nós estamos aqui a debater sobre isso. Número 2, se a redação é corrigida por meio de competências, por que não entender plenamente e compreender essas competências? Às vezes as pessoas dizem assim, é um pouco chato, é demorado, é complexo, mas geralmente nós temos de 10 a 11 meses para uma preparação para o Enem, e eu acho que é, no mínimo, plausível se pensar nesse estudo teórico. No caso de redação, ter uma boa correção, um corretor, uma corretora extremamente antenada com essa realidade de texto dissertativo argumentativo, competências, e cobrar de maneira firme. Não é uma maldade em si, é cobrar de maneira firme cada competência, visando a quê? A verdadeira evolução de cada estudante, de cada candidato. Se estudou o texto dissertativo argumentativo, pensou nas competências, começou a organizar o estudo por eixos temáticos que não aparecem tanto mais no Enem, meio ambiente. Vamos fazer um fichamento temático sobre assuntos pertinentes de meio ambiente. Vamos fazer um fichamento temático com o eixo saúde, que só cai uma única vez. Sim. Alguns assuntos relevantes neste exato momento. Feito isso, organizadamente, estudando verdadeiramente, o sucesso será garantido. Só uma dúvida, o que é o fichamento temático? Fichamento temático é uma das principais coisas que quase ninguém quer fazer hoje em dia, Daiane. Pegar um tema, observar primeiramente o seu eixo temático. Qual é a área abrangente? É meio ambiente? Vamos falar sobre o quê? Lixo eletrônico, por exemplo? Vamos ter um momento de pesquisa, vamos pesquisar, vamos fazer esses apontamentos em alguma folha, vamos observar possíveis repertórios que poderão ser utilizados, vamos anotar, quem sabe, possíveis argumentos que são pertinentes a esse tipo de assunto. Fazendo isso semanalmente, Daiane, imagine aí em 10 meses, quem sabe 40 assuntos fechados para o Enem. Não é possível que o meio ambiente, por exemplo, não apareça. E se aparecer, já está tudo fechado. Se aparecer alguma coisa de saúde, já está totalmente fechado. Se aparecer alguma coisa sobre segurança, já está totalmente fechado. Fazer e reler para chegar ao dia totalmente afiada, porque ninguém vai chegar lá decorando 10 milhões de repertórios. Sim. Mas tendo um estudo prévio com esse fichamento, facilita e muito, com certeza. É um dever de casa necessário, né? E uma coisa muito importante, né? Essa prova, ela traz uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade fantástica, né? Enquanto Caio ia falando aí com vocês sobre a questão do fichamento e do eixo temático, de estudar o texto argumentativo, fundamentando ali teoricamente, eu ia me lembrando o seguinte, a competência de número 1 da prova de linguagens é justamente a competência que, trocando em miúdos, né, em outras palavras, ela diz o seguinte, você precisa saber se comunicar de diferentes maneiras. Como assim, professora Milene? Você precisa conhecer gêneros textuais diferentes, você precisa conhecer sequências textuais diferentes. Às vezes o aluno, o que é sequência? A minha vida toda eu estudei tipos e tipologias. Sequências textuais, as características da estrutura textual. Por exemplo, para você fazer a redação dissertativa argumentativa, como o professor Caio Moura mencionou aqui, você precisa ter uma boa noção do que são essas tipologias. São duas sequências textuais entrelaçadas que juntas formam um gênero textual, Perfeito. Que é o texto dissertativo argumentativo. Então, sempre pensar que existe uma macroestrutura que determina a finalidade maior daquele texto. Por exemplo, se a prova me apresenta uma crônica e eu preciso saber o que é o gênero textual crônica e qual é a sequência textual predominante aí. A crônica geralmente é para contar,
para narrar. Então, existe uma sequência predominantemente narrativa. Então, essa competência 1 de linguagens, eu costumo dizer que é a competência mãe da prova inteira, porque você precisa saber reconhecer diferentes formas de linguagem, diferentes formas de comunicação e como essas diferentes formas de linguagem se enquadram dentro dos textos. Os gêneros diferentes, as linguagens diferentes, a multimodalidade da linguagem. Então, por exemplo, estudar para a prova de linguagens, a partir do momento que você está estudando essa competência, você pode, inclusive, ter um auxílio gigante em redação. Ou seja, você está ali determinado a entender como é que os textos se configuram, quais características. Esse texto aqui é um texto publicitário. Qual a principal característica de um texto publicitário? Persuadir, convencer alguém sobre alguma coisa, mas pode ser também conscientizar. Então, não perder de vista que a prova ela vai ter um recheio de textos diversos ali, ou seja, você vai se deparar com gêneros textuais dos mais diferentes possíveis e se atentar ao fato de que cada gênero textual tem uma finalidade específica, tem uma linguagem específica para atender a essa finalidade. Por exemplo, agora nós estamos aqui debatendo, discutindo, conversando e a finalidade maior de todo esse bate-papo, né, o que a gente chama de podcast, é um gênero textual, perfeito, inclusive, e tem por finalidade maior, nesse caso, levar informação para quem está em casa. Então, tudo pode ser aproveitado. Eu costumo dizer para o meu alunado o seguinte: tirou um papel de um confeito, tem uma mensagem lá, leia. Tente descobrir qual finalidade alguém escreveu esse papelzinho aqui no confeito. Por que motivo? Os textos, eles circulam à nossa volta o tempo inteiro. Nós somos seres humanos que interagem, então nós somos seres que interagimos por meio de diferentes linguagens. A linguagem é o que mais nos torna diferentes dos demais seres vivos. Então, a prova foca muito nisso, no nosso comportamento frente a textos diferentes, como é que a gente interage com esses textos, para que eles servem e por que eles circulam em sociedade. Então, uma matriz vai ajudando a outra, a competência da redação vai ajudando também a competência da prova. Se eu puder complementar, isso demonstra uma coisa muito bonita. Não existe essa que a prova de linguagens é só ler para determinar uma resposta. De forma alguma. O que Milene falou aqui é extremamente teórico, sim, é extremamente prático, a partir do momento que você tem essa base. E se porventura alguém ainda pensa que a prova de linguagens é somente leitura e marcação, não é. Por favor, saia dessa, porque está equivocado, está equivocada. Existe toda uma teoria por trás que foi colocada aqui de maneira brilhante. Se isso não for estudado de maneira brilhante também, alguma coisa ruim, infelizmente, acontecerá. Isso. Eu não sei, quando eu fiz a prova do Enem, eu percebi que às vezes você só sabendo a diferença, o que é um gênero textual, o gênero textual daquele sim, texto, você já conseguia responder muitas questões. Sim. Então, às vezes eles estão pedindo só isso, a intenção. E aí você já infere a intenção sabendo o que é semântica, né? A palavra semântica, o sentido. Isso. É o sentido, né? Mas só para ficar mais coloquial, mas o sentido mesmo, você consegue perceber só conhecendo o gênero textual, você já consegue inferir qual que é o sentido. Exatamente. Então, assim, realmente vocês têm de perder de vista essa questão. Eu vou só ler e interpretar. A interpretação ela vai estar presente na prova inteira, mas o bom conhecimento teórico sobre as competências e sobre os conteúdos mais recorrentes é fundamental. É fundamental. De repente, a gente vê, às vezes, os alunos perderem questão. Meu Deus, a resposta era isso, tão fácil. Não é sobre a resposta, é sobre a pergunta que é formulada. Quando a gente olha para uma questão de Enem, em linguagens a gente escuta muito isso. O pessoal, a TRI de linguagem é muito difícil alcançar ponto na prova de linguagem. Linguagem é uma matéria muito ingrata. Não vamos desmerecer a área de linguagem. Na verdade, o que é que a gente percebe? O aluno olha para as alternativas e diz, meu Deus, está tudo certo. Não para aquela pergunta. Você pode ter ali 4 informações que são corretíssimas, mas não para aquela pergunta do enunciado. Então, por exemplo, se é uma questão que está envolvendo a competência de número 3 da área de linguagens, que é uma competência que fala sobre linguagem corporal. Como assim linguagem corporal? Educação física? Também pode ser. Pode ser uma foto de um pessoal dançando? Pode. Porque envolve cultura, afirmação de uma ideia. Então, todo o tempo que você está falando da linguagem do corpo, você está afirmando que nós nos expressamos de diferentes maneiras por meio do nosso corpo. Seja dançando, seja se pintando, seja se enfeitando. São formas de expressar nossa visão de mundo, nosso pensamento, nossa cultura.
Então, vejam, é uma forma de linguagem também. Nosso corpo também transmite mensagens. Então, se você olhou para aquela questão, opa, competência 3, linguagem corporal. Às vezes é uma imagem, somente um texto não verbal. Às vezes não tem uma palavra. E agora, analisar criteriosamente a imagem. Qual a disposição dos personagens na cena? As expressões faciais deles dizem o quê? Estão descontentes? Estão animados? Qual a situação da cena ali? É uma moça com a mão no queixo, enquanto o rapaz do lado está com o celular. Opa, essa cena nos diz alguma coisa. As pessoas podem não estar interagindo entre elas porque estão distraídas digitalmente falando. Então, assim, há muitas possibilidades de abordar a questão da linguagem visual, ou seja, dos textos não verbais, e a linguagem corporal. Então, se você olha para a questão e entende, aqui está cobrando a competência de linguagem corporal, eu vou analisar posturas, imagens, se é uma dança, aquela dança veio de qual cultura, é nacional, não é, quais são as raízes daquela cultura, para poder responder bem a questão, porque provavelmente a gente vai olhar para 4 alternativas que aparentemente estão corretas, mas apenas uma está totalmente correta para aquela pergunta, de acordo com aquela competência cobrada na prova. Ótimo. Aí, expandindo para dentro já do que você está falando, o que vocês acham que é o principal erro que o aluno comete durante a preparação para o Enem? Não sei se eu posso responder de maneira tão sucinta, mas às vezes, sabe o que, Daiane? É uma super, mega, ultra importância para algumas vertentes do Enem e achar que especificamente em linguagens e particularmente em redação não se precisa estudar. Pronto, resumiu meu pensamento. Gente, como assim? E é uma verdade, sinceramente é uma verdade. Na parte de redação, alguns anos eu venho sofrendo um pouquinho devido... que a redação, a redação é uma das provas que passam a gente, né? Com toda certeza. É uma das provas que são são bem... A gente valoriza muito. Eu não sei se é uma conspiração mental minha, mas mais ou menos assim, Daiane, parece que com o efeito de tentar reduzir um tempo de prova, com a intenção de, às vezes, amenizar um processo de estudo, estão recorrendo a fórmulas mágicas em se tratando de redação. Pronto. Nós podemos, quem sabe, fale mais sobre isso, aqui... que eu estou curiosa. Eu já ouvi algumas fórmulas mágicas, eu estou curiosa. Aí o que é que acontece? Se temos a criação de tudo isso daqui em alguns dias, vamos dizer assim, a partir de um ser superior, por que será que na redação a gente consegue produzir em pouco menos de 30 minutos, achando que vamos ter todo o sucesso do mundo? Sim. É um efeito meio que enganador para quem sabe suprir uma carência interna. É uma mensagem, às vezes, que é palpável para o seu ego, dizer que você é capaz de fazer algo dentro de 30 minutos, mas a bem verdade não é assim. Nós sabemos, já temos um certo grau de maturidade, já sabemos que a vida não admite esses macetes, essas cortadas de tempo. Então, o que é que acontece? Na minha parte, especificamente, eu percebo que existe uma questão de até desleixo até certo ponto. Não sei se é a melhor palavra, mas é a que eu vou colocar agora. Achar que produção textual dá para fazer de uma maneira mágica, eu conseguirei uma boa nota sempre, e com isso minha aprovação na universidade X ou Y está garantida. Se fosse bem assim, a verdade, vamos lá. Se não me falha a memória, 95 mil pessoas zeraram a última redação. É muito zero. Em uma gama de mais ou menos 2 milhões de pessoas inscritas, 95 mil pessoas zerando, para mim, é um número extremamente forte. Sim. E o principal motivo, basicamente, é fuga ao tema. Sim. Já temos um grande problema, talvez seja a nossa bolha do privilégio, que perceba o seguinte: nós conseguimos compreender temas, e as pessoas que não estão tendo acesso à educação plena para poder compreender, inclusive um tema. Tem um tema, né? E Perfeito. uma coisa, eu lembro que a gente está falando, não existem fórmulas mágicas, mas existem técnicas que você pode utilizar, né? Concordo. E uma das técnicas que eu aprendi quando estava me preparando era conseguir extrair da própria coletânea muitas informações, sem fazer, claro, plágio, cópia, mas conseguir aproveitar ao máximo aquela coletânea. Então, eu lembro que eu passava até um tempo ali fazendo... Analisando os textos motivadores. Analisando os textos e fazendo brainstorm. Aí o que é que acontece? Isso faz alguma pessoa pensar, ou um grupo de pessoas pensarem, que a redação é uma coisa quase que banal.
é uma coisa que você pode simplesmente reproduzir um modelo pronto e vai dar certo sempre. Se desse certo sempre, 2 milhões mais ou menos de pessoas inscritas, não existiriam apenas 22 notas máximas. 20 notas máximas. Foi só 20 mil? 20 pessoas. De um espectro mais ou menos de 2 milhões de inscritos. 2 milhões e 200 inscritos. É o menor número desde 2013, quando o INEP começou a revelar todos esses tipos de estatísticas. Se é tão fácil uma fórmula mágica, então, porque a média nacional está em 634 pontos na redação. É muito baixo ainda. Se fosse uma coisa que é de certeza termos um sucesso, a média nacional, e são dados divulgados pelo INEP, não estou a inventar nada aqui, vocês podem pesquisar no Google posteriormente. É uma média muito baixa, 634 pontos. Se existe essa ideia de que com essa fórmula mágica, com esse texto que vão colocar vários nomes, esqueleto textual, lá no Rio de Janeiro é o tal de caveirão. Lá no eles Rio de Janeiro. Aí, se isso é uma certeza, 95 mil pessoas tiraram nota 0. 634 é a média nacional. Existe alguma verdade que a gente não quer ver ou não quer debater, no mínimo. Sim. Agora, só uma dúvida. Você acha que o pessoal, eles são desleixados na hora da preparação para a prova, para a redação, ou na hora, no momento de fazer a prova? No dia da prova é reflexo de 10 a 11 meses de total desleixo. É a consequência. Porque, basicamente, se você aí em casa faz um mapa mental bem bonito de biologia, faz aqueles cálculos maravilhosos e coloca num post-it lindíssimo de matemática, começa a fazer desenhos e mais desenhos belíssimos de física, porque redação seria somente uma estrutura já pré-moldada, pelo amor de Deus. Isso não existe, sinceramente. Mas muitas pessoas acreditam nisso. É uma verdade. Não há como ir contra a verdade. É uma verdade. Muitas pessoas acreditam que redação é uma estrutura pré-definida, que só vai preencher até os espaços, Daiane. Algumas pessoas formam a estrutura, deixam só os espaços em branco, e o estudante, o aluno, vai colocando só algumas coisas. Se isso é redação, aí eu não sei mais o que é, sinceramente. Mas é uma verdade em nosso território nacional. É uma verdade. Sim. Mas eu acho que é possível ir contra isso e obter bons resultados, com toda certeza. Eu acho que é muito mais favorável um estudo teórico aprofundado durante 10, 11 meses e uma garantia de nota boa do que acreditar numa fórmula pronta que vai determinar isso. Na vida não é assim, imagine uma prova, sinceramente. Existe, inclusive, um fomento a tudo isso, né? Midiaticamente, hoje a gente vê, por exemplo... Adivinhar o tema de uma maneira rápida. De querer adivinhar tema, questão, por exemplo, de às vezes, profissionais que não são da área de linguagens, que nunca ensinaram redação na vida, que nunca estudaram sobre isso, às vezes estão lá como influencer, por exemplo, digital, que é uma profissão, tá, pessoal? Ou seja, mas não é da área de linguagens. E às vezes a gente encontra esses profissionais que não são da área, dando dicas de como fazer uma redação. A gente sempre comenta, porque a gente trabalha juntos com isso há muito tempo também. Tirou uma nota melhorzinha, já se acha o dom do saber da redação e começa a vender PDF e prometer mundos e fundos. E porque o fato dessa pessoa ter conseguido se sobressair numa nota boa, não significa que aquele aluno que está em casa, às vezes precisando de uma orientação profissional correta, vai dar certo. Então, assim, isso não é o tipo de coisa que a gente vai fazer para tentar a sorte. É um concurso concorridíssimo, inclusive. Estudar por si, infelizmente, hoje ainda é uma realidade no nosso país que é um privilégio. Então, se a gente pode estudar ainda, arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, ou seja, conseguir ao máximo usufruir ao longo do ano desse tempo disposto aí, porque, mas o edital sai em maio, coisa do tipo, mas todo ano tem Enem, a gente já tem a base de como deve se preparar. Então, não passou nesse ano, vou começar tudo de novo? Já comece a preparar o seu planejamento e não desmerecer áreas como redação, como linguagens, porque sim, precisa estudar, não é na sorte. Você precisa se organizar, se planejar e estudar ao longo de meses para poder ter êxito. Então, assim, não só na redação, na prova de linguagens, você vinha falando aí da questão da coletânea, né, de sempre tentar aproveitar
A prova, ela é uma prova muito social, a prova do Enem. Ela sempre traz temáticas sociais muito interessantes. Então, às vezes, você tem ali os textos motivadores na parte da redação e, ao longo da prova, tanto de linguagens quanto de humanas, eu percebo muito isso, geralmente tem ali uns gatilhos, umas pistas sobre a redação que você pode utilizar. Então, às vezes, o tema está lá sobre o meio ambiente. Pode procurar aqui ao longo das questões, de linguagens e de humanas, você vai encontrar alguma relação com aquele tema. Então, não só os textos motivadores, mas a prova, ela oferece uma criticidade que vai fazer com que você, naquele momento, se tivesse preparado bem, saber utilizar isso a seu favor. Agora, não só ficar recorrendo à mediocridade de fingir de estudar, né? Uma coisa que vocês duas confirmaram muito bem é o seguinte: a leitura do caderno de questões e da proposta em si, dos textos motivadores, isso não determina uma cópia que você vai utilizar em sua redação. Mas não existe nenhum tipo de proibição quanto à influência para você se inspirar a partir daquilo. Se existe um certo encaminhamento dentro do texto motivador, vamos lá. Meio ambiente é o eixo temático e nós vamos falar sobre o assunto lixo eletrônico. E do nada um dos textos tem uma abordagem sobre consumismo. Você não vai copiar os dados que estão ali, mas já existe uma certa influência, como você disse, com a palavra bem chique, brainstorm, essa tempestade de ideias vocês podem fazer, enveredando por essa área, quem sabe, do consumismo. Do nada um outro texto motivador, eixo temático, meio ambiente, lixo eletrônico, do nada surge obsolescência programada. Eu não sei o que é. Talvez lá vai existir a definição e você pode dar um gatilho para seguir esse caminho, não copiando ali as informações. O que é bem provável, né? E é bem possível vocês fazerem isso para evitar aquele papo. Não tenham conteúdo sobre, não tenham repertório sobre. Sua vivência é um repertório de manhã, tarde e noite, e alguma coisa dá para se aproveitar dentro dessa prova de redação com toda certeza. Como disse Milene, um papel de bala. Você acordou, assistiu a um jornal, leu uma revista, observou um podcast maravilhoso como este daqui, você já tem uma base para uma produção, um conteúdo no mínimo. Aí você vai afinando seu repertório, sua parte argumentativa e bola para frente que vai dar certo. Só para complementar, porque, pessoal, às vezes você precisa ter atenção para entender que existe o grande tema, né, como o professor está falando, que é o meio ambiente, e sempre vai ter um foco, que é o pequeno tema, o subtema de baixo, dentro desse grande tema. Então, você tem que dar atenção para poder perceber exatamente o que é, porque eu acredito que o pessoal não sai assim de meio ambiente, mas eles pegam e ficam ali só no tema macro e não especializam, né? Não especificam. Aí fica a importância do fichamento temático. Isso. Você, no mês de fevereiro, Daiane, pegou um eixo temático que não cai há muito tempo no Enem, por exemplo, segurança. Eu acho que o último ano que caiu segurança foi no meu Enem, basicamente. E aí eu acho que foi violência urbana em questão na sociedade brasileira. Eu acho que esse foi o tema do meu Enem em si, 2003. Então, do nada, você já coloca lá, de maneira bem centralizada, eixo temático segurança. Quais são os assuntos relevantes hoje no Brasil sobre segurança? Vamos ler, vamos pesquisar, vamos anotar esses repertórios, vamos pensar em possíveis linhas de defesa, possíveis argumentos. No mês de abril, do nada, a Daiane já chega com outro eixo temático, saúde. Só caiu uma única vez, mais ou menos há 2 ou 3 anos, que foi o estigma associado às doenças mentais. Então, quer dizer que só caiu uma única vez, é interessante que volte a aparecer. Saúde, mas não corre o risco de ser novamente sobre os estigmas. E existe sempre no Enem a seguinte ideia: não repetir eixo temático de um ano para o outro e não repetir frases temáticas e os assuntos especiais, os assuntos principais. Ano passado foi mais uma pegada de cidadania. Sim, tema mais social. Vamos pensar que não vai aparecer esse eixo temático neste ano. Quais são os eixos temáticos que não aparecem há um certo tempo? Volto a dizer e aposto, enquanto, digamos assim, uma pessoa que observa o Enem sem apenas devaneios. Meio ambiente precisa voltar a aparecer no Enem, porque já faz muito tempo que não aparece. Nós temos vários assuntos relevantes dentro do meio ambiente. E para fechar, e você falar, Milene, segurança, só caiu em 2003, basicamente, de maneira bem explícita, violência em si. Caiu também a persistência da violência contra a mulher. Perfeito. Mas assim, já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Pronto. Já faz basicamente muito tempo. Então não é aquela coisa de aposta de maneira obscura, não.
observar o que já foi abordado, ver aquilo que não está sendo abordado há um certo tempo e estudar um pouco mais aquilo. Beleza? Ia falar alguma coisa, meu amigo? Não, ia só complementar, porque você vinha falando em meio ambiente e eu fui lembrando que hoje eu pensei, eu disse, poxa vida, a gente não tem falado, por exemplo, sobre a questão da poluição das praias brasileiras. Plástico. Assim, plástico. É um assunto a ser estudado. Plástico. Muito no Brasil isso, Plástico. a gente não tem uma política ainda eficaz de controle desse lixo produzido nas nossas praias. Então, assim, dentro da perspectiva do eixo temático do meio ambiente, lixo eletrônico, poluição das praias, tanta coisa ali pode acontecer. Então, se vocês tirarem um tempinho para se organizar e fazer esse fichamento, na pior das possibilidades, você vai ter estudado e conhecido um assunto que provavelmente você ou não tenha dedicado tanta atenção. Eu sempre digo para os alunos o seguinte, você vai perder o quê? Na pior das hipóteses, você vai ganhar conhecimento. E se cair naquele eixo temático, então você não perdeu nada. Você só tem a ganhar em ter parado para fazer aquele resumo, aquele fichamento temático naquele momento sobre diversos assuntos. Então, Perfeito. assim, não se perde. Conhecimento não se estraga. Uma coisa que quanto mais você produz, mais você tem. É interessante também produzir argumentos, né? Eu não sei como o senhor indica, né? Mas o que eu fiz na minha prova, na época que eu estava fazendo redação, eu pegava o tema e prestava atenção em cada palavra do tema para poder saber exatamente o que eles queriam. E até anotava, né, sublinhava, escrevia, eles querem saber sobre isso. Está falando deve, está falando, entendeu? Você já estava atendendo a segunda competência, compreensão da proposta de redação. Proposta de redação. Isso é uma coisa que eu percebo hoje, que as pessoas não fazem. Está aqui a apresentadora dentro falando que fez, deu muito certo, isso aí eu espero. Rabiscar a frase temática. Sim. Meu pai dizia para mim direto, eu não confio em quem não rabisca a frase temática. Se existe uma palavra X, eu vou rabiscar e dizer, dar uma orientação X. Impactos. Perfeitamente. Caminhos, em questão, desafios, consequências. Sim. Qual é o assunto principal? Estigma associado às doenças mentais? Ok. Persistência da violência contra a mulher? Ok. Destaque. Persistência. Você não vai falar só da raiz, mas por que a continuidade. persiste? Exatamente. E isso já vai dando margem para o seu repertório, com certeza, e para linhas argumentativas. O que é que eu vou abordar aqui? O que é necessário ser abordado aqui? Uma coisa tão básica que algumas pessoas não querem nem fazer hoje em dia, sinceramente. Outra coisa que eu fazia, só para dar umas dicas também, eu fazia já os argumentos. Antes de começar o texto, eu fazia os argumentos e já mais ou menos o que eu ia decidir como opinião final, né? Como projeto. Agora, o projeto de texto. Projeto de intervenção, né? E isso é muito interessante, e é interessante você fazer durante a sua preparação também, porque aí você vai aprendendo a organizar, vai ficando automático e facilita em tempo de prova, né? Mas aí na parte de linguagem, sei que você acha que o pessoal mais comete erros para a prova de linguagem em si. Vamos lá. A pessoa precisa, como você precisa ganhar tempo, você precisa identificar, como eu disse antes, a competência daquela questão. Então, não custa nada olhar o enunciado da questão. Professora, você está dizendo que obrigatoriamente eu tenho que olhar primeiro o enunciado? Não, isso é de pessoa para pessoa. Mas como nós temos uma prova com textos muito extensos, às vezes, né? Extensos, aliás, e aí você precisa dinamizar esse tempo. Quando você reconhece ali no enunciado o que é que essa questão espera de mim, que competência eu preciso trabalhar aqui, você já decide, opa, eu preciso ler o texto inteiro, opa, eu preciso voltar e reler, porque você já vai procurando no texto aquela resposta. Então, assim, interpretar o enunciado da questão é fundamental. Eu vou responder questão sem ler o texto. Não façam isso. Raramente dá certo, né? Não façam isso. Isso é uma aposta muito perigosa. Em concursos dá certo, mas Exato. não é nem... No concurso, muitas vezes, né, por exemplo, se cobra muito a parte de gramática, e aí se destaca lá do texto a parte que eu quero analisar morfologicamente, sintaticamente ou foneticamente, para poder cobrar a alternativa. No Enem, não. Você precisa da leitura do texto. Se o texto está ali, é porque ele é fundamental, função, né? Para abordar aquela competência e habilidade que o Enem quer testar. Como assim que o Enem quer testar? Enquanto você está fazendo a prova de linguagens, o sistema, né, ou seja, do Enem, do INEP, ele está avaliando o quão competente linguisticamente você é. E para ser bem competente linguisticamente, você precisa prioritariamente compreender e interpretar diversas formas de linguagem, verbal, não verbal, mista, só rapidinho explicando, feita com palavras
feita sem palavras, ou a mistura das duas formas de linguagem. Por exemplo, aqui nós temos na tela um exemplo de linguagem mista, porque nós temos imagens, o letreiro, as cores, as fontes diferentes nos passam informações, e também nós temos a linguagem verbal, a palavra. Então, esse é um texto, esse da tela, é um texto de linguagem mista. Então, se ele aparece numa prova, eu olho e digo, vou avaliar aqui uma das linguagens em questão. Se o enunciado diz, de acordo com a linguagem verbal do texto, você vai olhar para as palavras novamente. Volta ao texto e olha cuidadosamente para as palavras. De acordo com a linguagem não verbal, eu vou olhar para a imagem, eu vou olhar para o letreiro, para a cor, o que é que foi misturado ali para fazer sentido. E aí analisar as possibilidades semânticas, ou seja, possibilidades de sentido que esse texto revela. Se a questão pergunta sobre o objetivo, a finalidade do gênero textual em questão, se a questão pede para compreender, por exemplo, a expressão artística em questão, se for a competência 5, que é a competência mais voltada para a literatura, compreender em que momento aquele texto foi produzido. O texto foi produzido em 1922, inclusive neste ano estamos comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna. 1922 foi o ano da Semana de Arte Moderna. Será que esse texto tem alguma relação com isso? Quem foi que escreveu? Gente, não se esqueça nunca de olhar o rodapézinho, aquele bem pequenininho que aparece lá. Perfeito. No finalzinho do texto, às vezes ali ele diz quem escreveu, quando e o gênero textual em questão. Então, você tem muita informação ali. Não é só olhar para isso. Foi Oswald de Andrade, em 1922, no ano da Semana de Arte Moderna. Será que o contexto histórico interferiu na produção daquele texto? Se for a competência 5, você precisa avaliar. Seu conhecimento literário, é claro, ou seja, ter noção sobre as estéticas literárias, ter a compreensão de que a literatura é uma forma de arte que utiliza a palavra e que em determinados momentos socio-históricos, como a arte de maneira geral, ela reflete nossos posicionamentos, nossa forma de pensar e o que acontece no mundo, observar se aquele texto foi influenciado pelo momento histórico, por exemplo, que às vezes a resposta está ali. Às vezes não quer nem saber qual é a escola literária, mas quer saber por que aquele texto foi escrito naquele momento, qual era o objetivo, qual era a finalidade daquele autor, qual era a expressão em questão ali. Então, o cuidado maior que eu peço ao aluno, além de sempre recorrer aos assuntos que mais caem, né, mais recorrentes, aliás, no Enem, não perder de vista essa informação em relação ao contexto socio-histórico do texto, entender que cada texto tem uma finalidade específica, cada gênero textual tem a sua finalidade, compreender a linguagem dentro do texto, é uma linguagem mais formal, é informal, tem a presença de gírias, não tem falares regionais, está representando uma variação linguística, social, geográfica. Observem. Então, leiam o enunciado atentamente e depois voltem para procurar no texto o que esse enunciado pede de vocês. Mas jamais querer passar a vista grossa e não ler o texto, de forma alguma. Uma coisa que eu apanhava muito na prova era em relação à literatura e filosofia e sociologia, que eu não gostava muito de estudar. Aí apanhei um bocado até estudar. Depois que eu estudei literatura, já matei muitas questões, porque realmente são nos detalhes que você... E já facilita, porque você entendendo aquilo ali, é o modernismo. Modernismo não tem como você ir sem ter uma noção. E a gente espera, inclusive, que esse ano caia muito modernismo, né? Em virtude desses 100 anos da Semana de Arte Moderna. E o Enem podem observar, ele não vai cobrar nomes. Eu vou perguntar se esse texto pertence a tal período. Não, geralmente o enunciado já diz isso para vocês, pessoal. Geralmente, ou no rodapézinho do texto, na referenciazinha lá bibliográfica, ou mesmo no enunciado, a prova já vai dizer isso para vocês. Aparece lá o texto, aparece, por exemplo, a partir da leitura acima, texto modernista da terceira fase, do autor João Guimarães Rosa. Aí você, João Guimarães Rosa, terceira fase, conhecido por seus romances de experimentalismo linguístico, conhecido por inovar, criar palavras, utilizar o regionalismo mais universal, que é o regionalismo diferente de Graciliano Ramos, de Vidas Secas. Então, você já vai fazendo ali uma comparação. A prova ela é muito intertextual. Inclusive, ela oferece isso. Às vezes, coloca um texto do romantismo
de 1830 e pouco, 38, por exemplo, e coloca um texto do modernismo, de 1926. Aí você já sabe que existe uma distância temporal, e além da distância temporal, 2 movimentos literários totalmente diferentes. Então você vai observar, opa, o que é que essa questão quer aqui? Os textos compreendem o mesmo recorte temático, no entanto, pode-se afirmar que... Aí você diz, opa, olha a observação denunciada, assim como a interpretação da frase temática de redação. Está dizendo que os dois falam do mesmo tema, compreendem o mesmo recorte temático. Depois apareceu a conjunção no entanto, que é uma conjunção adversativa. Significa que eles falam da mesma coisa, mas provavelmente vão abordar isso de maneira diferente. Então, às vezes, no enunciado, uma palavrinha dessa, no entanto, faz você marcar a alternativa correta. Por quê? Suponhamos que na alternativa A dissesse o seguinte: concordam com o mesmo ponto de vista? E esse, no entanto, apareceu ali para quê? Isso é uma conjunção adversativa, que vai contrariar o que foi dito antes. A alternativa correta pode dizer, complementando, que a gente sempre completa a frase da pergunta com as alternativas, né? Os textos recortam a mesma temática, ou abordam o mesmo recorte temático. No entanto, aí tem lá a alternativa, trazem pontos de vista específicos de acordo com seus contextos sociais distintos. Pode ser uma afirmação correta, visto que lá no enunciado já se tem a consciência de que eles abordam o mesmo tema, mas possivelmente tem uma postura, um posicionamento, um movimento literário diferente, já que pertencem a épocas diferentes. Então, fiquem atentos, a prova ela nos dá muitas pistas. Se a gente estiver afinado com essas competências e sabendo o conteúdo, não se torna tão difícil quanto as pessoas dizem. E daria uma boa pista também para a prova de redação, essa parte do centenário da Semana de Arte Moderna. Já pensou, Daiane? Seria do fantástico. nada, o papel da arte na formação humana. Seria a fantástico. elitização da arte na sociedade brasileira contemporânea. É muito subjetivo. O que elas falaram aqui, com a ajuda muito plena de Daiane também, determina que não é só subjetividade. Existe todo um estudo teórico por trás do que é arte, as formas de expressão artística. Sim. Aí, como eu disse, o papel da arte na formação. Então, como é que a arte adentra para formar o ser humano? Quais são as características peculiares da formação, de uma questão ética, moral e assim por diante? Em que ela contribui para a formação, para o pensamento? A elitização da arte. A arte, hoje em dia, ela é ou não é elitista no Brasil. O preço de ter acesso à arte, hoje em dia. Então, são elementos que podem até surgir na redação de vocês. São textos que sempre aparecem no Enem, essa questão da arte urbana, da arte que vem também do... Justamente porque... Desculpa, pode terminar daí. É isso mesmo, que vem a arte feita também por pessoas nas ruas, exatamente. E também a arte, né, mais elitizada. Uma produção textual abordando isso, visando essa questão da Semana de Arte Moderna. Seria uma boa para fazer um fichamento. Sim, sim. Já fica uma dica. Ótima dica. E, inclusive, sempre cai, pessoal, justamente porque é uma das competências da matriz de referência de linguagens. Né? A competência de número 4, se não me falha a memória. A competência de número 4, que ela aborda justamente a arte como expressão do pensamento, a arte como reprodução de uma cultura, o acesso à arte e como uma prova, como eu disse, ela é muito democrática, é uma prova muito social. Quando vocês se deparam com questões, tanto na competência acerca de arte, como na competência acerca da linguagem corporal, da parte mais de saúde e educação física, por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma resposta correta que seja extremamente preconceituosa em relação a esse acesso. Por exemplo, se tem lá um texto falando de um determinado projeto, uma comunidade periférica ou coisa do tipo, ou tem lá um texto falando acerca de uma forma de dança ou coisa assim, aí uma das alternativas vem taxadamente preconceituosa. Tal forma de arte não deve ser considerado arte. Por exemplo, estou aqui usando palavras de maneira mais simples. Dificilmente essa alternativa, dificilmente vai ser a alternativa correta, visto que a prova não concorda com isso. A matriz de referência do Enem, ela é estabelecida a partir de competências e habilidades de todo o ensino médio. Então, o que é que o Ministério da Educação está nos dizendo com essa prova? Que todo mundo precisa ter acesso à educação, cultura, arte, lazer, isso inclui educação física. Lazer é uma questão que pode cair aí na prova? Pode, com certeza. Já caiu em provas do Enem, por exemplo, a brincadeira de amarelinha. Sim. Perfeito. É algo cultural, está ligado à nossa memória afetiva, à nossa cultura, à nossa identidade
e está falando, então, de uma coisa muito simples em relação ao lazer, uma brincadeira que pode ter acesso àquela determinada comunidade, por exemplo, como uma marca dela. Então, fiquem atentos. Geralmente, essas questões que abordam a arte, que abordam a parte da saúde com o corpo, do cuidado com o corpo, a questão da corporeidade, justamente da mente sã e corpo são, estão bem conectadas. Ou seja, dizer que ter acesso a um lazer, ter acesso a uma atividade física, ter acesso a um esporte é direito de todos e precisa ser garantido. Então, são questões que você não pode perder de vista, inclusive a sociologia, dentro dessas áreas, ou seja, o que é que diz as ciências sociais sobre isso, entendeu? E aplicar na hora lá do conhecimento, pegar o seu conhecimento e aplicar na hora da prova pensando, essa alternativa aqui está sendo excludente, está excluindo um grupo de pessoas, desconfie, olhe se no texto realmente isso é afirmado, desconfie. Maravilha. E eu queria, assim, eu sei que tem essa preparação, vamos dizer que tem os nossos alunos aqui, já estão preparados, já fizeram o papel deles, a parte deles, e para o dia da prova, né? Quais são as dicas que vocês dão para o dia da prova, para poder conseguir relaxar e ter um bom resultado? Vou reiterar, a mente sã, o corpo são. Precisa achar um equilíbrio. Não tem muito o que fazer, gente, no dia da prova. Eu vou correr 3 quilômetros. Calma, pode ser que você fique muito cansado. Mas eu tenho aquele hábito de fazer aquilo normalmente todos os dias. Por que não? Acordar cedo, procurar relaxar, procurar buscar uma conexão com a parte espiritual, é muito importante, né? Independente da crença de cada um, ou seja, buscar algo que lhe conforte, buscar a sua fé, tentar se centrar nesse momento, se equilibrar ao máximo. Sim, por mais que seja clichê, mas nunca é tarde para a gente dizer, tentar coisas leves, não comer coisa muito pesada, é uma prova muito cansativa. Você sai de casa ali por volta de 11 e pouco, meio-dia, numa cidade como a nossa, quente pra caramba. Então, assim, tentar ao máximo se equilibrar, tanto a questão do corpo, fisiologicamente falando, como psicologicamente falando, e ficar tranquilo. Ficar tranquilo porque no dia é você, a prova, Deus, e confiar, vai dar tudo certo. Eu acredito muito, muito, muito na palavra constância e na palavra consistência, a partir de um hábito que foi criado. Eu acho que o dia da prova é basicamente o dia que determina uma consequência de um hábito que foi formado tudo que você fez ao longo do processo. Então, assim, o que você fez para chegar a esse dia de maneira equilibrada, o que foi feito para criar uma rotina benéfica a fim de se ter um bom dia de prova. Sim. Acorda-se cedo, mantenha acordando cedo. Eu acordo um pouco mais tarde. Se é proveitoso para você para ter um bom dia de prova, acorde um pouco mais tarde. Alimente-se de maneira leve, a verdade é essa, não há como a gente pegar e ter uma alimentação um pouco mais... Na hora pode acontecer alguma coisa ruim. Não inventem. Uma coisa que eu venho batendo muito na tecla ultimamente é a questão mental e espiritual. Sim. Equilíbrio total nesses dois aspectos. Porque não adianta você estar plenamente capacitado em termos de teoria e mentalmente falando estar destroçado para esse tipo de prova. E é uma coisa que eu vejo também como muito desleixo também no nosso alunado hoje em dia. O desleixo com a saúde dessa parte mental e espiritual. É espiritual, independentemente da crença em si. Sim. Então, uma constância, uma consistência. Manter o hábito, sendo ele benéfico para esse dia de prova ser um dia maravilhoso em sua vida. Resolver questões, revisar. Isso é impossível, só vai gerar ansiedade em você. No dia da prova pessoal. Assistir a 10 milhões de videoaulas só vai gerar ansiedade em você. Querendo ou não procurar aquele conteúdo que você acha que esqueceu e revisar de uma maneira aprofundada, vai gerar ansiedade em você. O Enem é reflexo de uma preparação. E assim, se me permite a verdade, nota boa não cai do céu. Com certeza. É necessário ter uma constância, uma consistência, formando um hábito benéfico para o dia 13 e 20 de novembro ser reflexo dessa boa preparação. Faça o básico, faça o óbvio bem feito, vai dar certo. Na questão do tempo, porque a prova de redação ela é fundamental, gente. Se você acha que não abre o olho, porque a prova de redação é fundamental, ela faz muita diferenciação, principalmente nos cursos mais concorridos, né? Quem quer medicina ou outro curso mais concorrido, é muito importante, porque ela vai fazer essa diferença de pontos que pode te colocar esse ano, senão você vai ficar mais um ano estudando, né? Para poder passar. E aí, para essa questão do tempo, porque
eu me preocupava muito com a prova de redação. Aí eu já tentava calcular num tempo mais ou menos 50 minutos para produzir e aí ter o tempo ainda para poder passar limpo essa prova. Como você acha como se faz? Além da constância, tem uma outra dica? Eu sou bem sincero e vejo que é meio que particular, talvez, Daiane. O que é que você fez durante o ano com relação a essa gestão de tempo? Porque eu acredito que simular a prova constantemente é necessário. Sim. Uma vez ao mês, ao menos, você tem que simular a situação de prova real. Então, assim, é melhor começar pela parte objetiva, é melhor começar pela parte da redação. É muito relativo, relativo, eu falo sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de vergonha. É muito pessoal. Sim. Eu, por exemplo, comecei pela redação no meu vestibular, no meu Enem, e dei todos os meus pulos possíveis e impossíveis para colocar isso dentro, quem sabe, 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 20 minutos, vislumbrando a parte que eu ainda tinha que marcar, passar para o gabarito e ter esse cuidado. Para mim foi extremamente legal isso. Não sei para a pessoa que nos está assistindo agora se é interessante já começar pela redação. Agora, um fato concreto, concretíssimo até por demais. Existe um tempo necessário para organizar as ideias, planejar do jeito que tem que ser correto, aplicar isso na folha oficial, lembrar que ainda existem as questões partes mais objetivas e demarcar para o gabarito. Se isso não for muito bem planejado durante 10, 11 meses, para algumas pessoas até 1 ano, muita gente que não termina a prova já tem uma breve noção, não é talvez o meu ano, já começa uma preparação para o próximo ano. Eu acredito muito nisso, particularmente eu acredito nessa situação. Simular durante o ano para no dia acontecer tal qual foi simulado. O que você acha aí, sinceramente? Também, eu acho que assim, cada pessoa tem um ritmo, fica complicado. Por exemplo, nós dizermos, você tem obrigatoriamente que fazer assim. Eu concordo. Eu acho que vocês precisam encontrar o ritmo que vocês alcançaram ao longo de determinado período, ou seja, se você fez vários testes simulados, contando como se fosse o horário da prova do Enem, contando como se fosse a mesma quantidade de questões, mais a redação, ótimo, você já encontrou um caminho, porque tanto existem pessoas que seguem esse parâmetro de começar com o projeto de texto, planejar, fazer tudo direitinho ali, depois de responder a prova e ainda deixar tempo para passar o gabarito, tem outros que deixam a redação para o final e dá tudo certo, mas essa é uma fórmula que a gente não tem como entregar pronta para aluno nenhum. O aluno precisa ir testando, simulando ao longo do ano, dizer, professor, eu fiz assim, deu mais certo, eu fiz essa segunda vez assim, não deu, para encontrar esse equilíbrio. Eu também sou do time que começa pela redação. Mas também nós temos uma estratégia, né, mental, vamos dizer assim, de tanto tempo que a gente faz isso, inclusive treina, mas eu não posso dizer para o meu aluno que ele vai fazer 100% assim que vai dar certo. Eu preciso que o aluno se teste, eu preciso que ele se submeta a simulados e pense, realmente... Um equilíbrio talvez agora... Exato. No início meio, de prova, um projeto textual, acho que já cabe exatamente. Bem. Não estou falando de rascunho. Mas pelo menos projetar as ideias. As ideias estão um pouco mais suaves na mente, você não leu ainda a prova. Eu acho que se a gente fosse aqui encontrar um equilíbrio para agradar um projeto de texto, ao menos montar as ideias básicas que serão apresentadas, do nada dar uma olhada na parte objetiva, retorna e faz esse seu rascunho. Algumas pessoas não fazem nem rascunho, sinceramente, já vão para o texto em si depois desse projeto. Perigoso. Muito perigoso. É perigoso. Eu fui criado nesse caso dessa maneira, somente a partir de tópicos. E é uma coisa que eu digo direto, que os alunos perguntam muito. Como é que foi o seu Enem? Como é que foi o seu vestibular? Da minha maneira, eu fui criado durante 3 anos, como eu disse, meu pai é professor, meu irmão professor. Mas são 3 anos de processo, prestem atenção. Um processo que era só o tópico e já desenvolvi o parágrafo. E aí meu pai olhava, não está legal, refaça. Mas foram 3 anos, não levem como verdade plena por tudo que é de mais sagrado. Exatamente. Só estou a comentar, só estou a falar aqui. O que você fez durante o ano, eu acho que é o que mais vale para o seu dia de prova. É a sua bússola. Perfeitamente. É a sua bússola. Como é que você vai se orientar? Como foi que você se preparou? Na questão dos cursinhos, só porque você falou essa questão de simular, né? Eu não cheguei a fazer cursinho para preparatório, assim, presencial, né? E eu tinha a oportunidade de mandar a redação pelo online. Certo. E aí, eu fiquei pensando, normalmente eu escrevia o texto bem bonitinho, estudava o tema e mandava o texto. Certo. Aí eu falei assim, não, eu estou me auto-sabotando nisso aqui, porque... Muito tempo você demorava para fazer, no caso? Não, porque eu estudava o tema e fazia a redação, aí é fácil, entendeu?
Aí eu comecei eu estudava alguns temas para fazer redação, eu, tipo, fazia o fichamento e fazia uma redação, argumento e tudo, de algo que eu tinha estudado, mas pegava um tema novo e fazia sem nenhuma consulta de nada e mandava para poder realmente avaliar. Nos cursinhos hoje que vocês trabalham, no presencial, tem esse momento de simulação? Existe, né? Perfeitamente. Agora, só uma observação, Daiane. Eu acho que a gente consegue fazer um estudo prévio, um fichamento, uma produção, se a gente conseguir cronometrar. Você estipular, eu estipulava para os que eu ia fazer novos, temas que eu não tinha estudado. Aí, para estudar, não. Eu estudava tranquila, construía bem direitinho o texto. Aí, quando for produzir, estabelecer um tempo limite. Isso. Até porque eu acredito assim, treino é treino, jogo é jogo. Se a gente pode treinar tendo uma base de pesquisa, é necessário que isso aconteça. Mas, porém, contudo, todavia, na hora da produção, eu sou meio caxias nisso. É necessário cronometrar. Sim. É extremamente necessário você, independentemente da idade, até uma questão de maturidade. Ou você dança conforme a música, que se chama o Enem, que existe um tempo pré-definido, ou então a gente vai pesquisar durante 3 horas um tema, Daiane, e vai fazer uma redação durante 7 horas, 8 horas. Sim. Sempre recorrigindo assim. Não, deixa eu me corrigir. Não estou afirmando que é o seu caso. Não, eu fazia as duas coisas. Eu estudava e fazia um texto com tempo tranquilo. E depois eu pegava um outro tema e fazia a simulação mesmo. Perfeito. Porque você ganha conteúdo, repertório, projeto de texto, pensamento, ideias que são desenvolvidas enquanto você está realmente pesquisando, mas você precisa simular o tempo. Porque lá no dia você não vai ter 7, 8, 9 horas para fazer a redação à vontade do jeito que você faz quando vai entregar na escola, ou coisa do tipo. Então, assim, a prática cotidiana ela é fundamental, mas tire pelo menos uma vez a cada 15 dias, 20 dias, ou toda semana, ou uma vez por mês, fazer a simulação do tempo. E é uma coisa que eu percebo hoje em dia, um dado para você mesmo. É quase que comum mesmo, natural, uma autocrítica tão voraz e não querer entregar aquela produção. Se não entregar, como é que a gente vai promover essa correção para saber em que você precisa melhorar? Inclusive, eu sei que o mundo cobra tanto, vamos aproveitar esse momento. É um desabafo agora. É um desabafo. Pessoal, nós professores de redação, porque eu também trabalho com redação, nós não somos bichos nem monstros. Entrega as redações que a gente corrige com todo carinho e amor. Às vezes ela volta toda cheia de correçãozinha, mas é para o bem de vocês. É para o seu bem. Porque tem gente, é sério, que diz, eu tenho vergonha. Não, professor, eu vou entregar não. Gente, que se você não entregar, como eu vou saber? Como eu vou orientar? Como eu vou corrigir? Você vai entregar e guardar numa gaveta? Eu acho que não adianta muita coisa, não. E até uma época, eu me lembro aqui em Mossoró. E guardar dentro da gaveta. Porque quando existe a correção, vem totalmente vermelho. Isso não há problema. Eu comecei a comprar canetas de várias cores agora. Tenho canetas do tipo roxa, verde. Não seja por isso. Mas porque vem anotações. Se não existirem as anotações, como você vai saber isso não é uma correção. Venhamos e convenhamos. Porque, por exemplo, a nota máxima ainda pode apresentar, de acordo com o manual do corretor, alguns desvios. Não é uma redação perfeita que tira a nota máxima. É a redação que encontrou o melhor equilíbrio dentro das competências. Então, às vezes, a nota é 1000. Vem algumas anotações, porque isso é possível. Está com muitas anotações e uma nota 900. Foi muito boa, mas é possível para melhorar muito mais para 920, 940, 960. Veio uma redação quase totalmente anotada, vamos dizer assim, com vermelho, roxo, verde e assim por diante. Mas é porque eu quero que você saia de 600 pontos para 800, 900. E é outro detalhe que eu acho crucial. Guardem as redações de maneira cronológica. Apreciem a evolução de vocês. E observem plenamente cada anotação. Existe uma coisa muito comum que é só olhar a nota. Olhou a nota? Não. Não gostei. Cada anotação que foi feita pelo profissional responsável seja observada, por favor, para não se repetirem os erros. E outra, Caio, se vocês tiverem uma noção de que esse processo de olhar a correção, Daiane, de olhar detalhadamente o que foi ajustado, o que foi anotado ali, não é só para a correção naquele momento, tanto diz respeito ao seu processo de evolução para esta prova, para o Enem, como também, imagine só, você chega às vezes na universidade,
você não tem a menor orientação sobre produção de texto, você precisa já no primeiro dia de aula entregar um artigo, uma resenha. E é disciplina fundamental a qualquer tipo de curso, viu, pessoal? E aí você pegou aquela sua correção que você não gostou, não ficou satisfeito e amassou porque ficou chateado. Você perdeu uma ótima oportunidade de aprender e de evitar esses erros em tantas outras produções escritas aí da sua vida, porque isso vai ser cobrado não é só no Enem. Eu costumo dizer que redação é uma arte, é uma disciplina e é para a vida. Você não está aprendendo só o aqui e agora para o Enem. Você está aguçando seu senso crítico, você está aprendendo a argumentar, você está aprendendo a pensar sobre diversos problemas, os quais muitas vezes em sua vida cotidiana você não ia parar para pensar, mas você é obrigado a parar para pensar porque tem de produzir aquele texto. Então você ganha como cidadão, como produtor, como ser humano, como pessoa, porque você vai parar para refletir sobre questões das mais diversas que é de interesse coletivo, social. Então, é uma arte para a vida. E para quem gosta de maneira bem objetiva das coisas, independentemente do seu curso, alguma coisa com prática e produção de texto você aparecerá em sua vida. Com certeza. Pode ser da medicina, pode ser ao direito, alguma coisa de prática e produção de texto vai aparecer. Aí não me mandem mensagem no Instagram. Caio, me dê uma ajuda, por favor. Você disse, Caio Milene. Você poderia me orientar? Não agora. Tá certo, pessoal. Eu acho que foi maravilhoso, porque essas dicas, gente, sério, peguem, ouçam com cuidado, revejam esse podcast. E parabéns que você ainda tem uma ótima noção de tudo. Sim, tá, é verdade. Gente, eu estou com saudade aqui do Enem, sinceramente. O pessoal da produção ficou me zoando, porque eu falei, gente, eu adoro falar sobre o Enem, eu adoro estudar, adorava estudar. Tipo assim, no começo eu não gostava não, mas depois que eu fui entendendo a prova, eu me apaixonei também. E deu até saudade da prova de linguagens, da parte de redação. E aí, pessoal, aproveitem, tá? Aproveitem mesmo esse momento, porque senão vocês vão ter que aprender sozinhos e aí vai ser mais doloroso, mais difícil. E a gente sempre termina o nosso podcast dando um conselho para esse aluno que está ali, às vezes sonhando em entrar na universidade, está se preparando, ou talvez seja um sonho, às vezes um sonho remoto para algumas pessoas, né? Eu queria que vocês dessem um conselho, uma motivação para essas pessoas. Se eu puder iniciar, eu posso, doutor? Pode, com certeza. Eu sou de uma família extremamente humilde, Daiane. Eu nunca tive, digamos, pobreza extrema, mas eu também vi de perto muita dificuldade dentro do meu lar. Eu estudei toda a minha vida em instituição privada de ensino, mas minha mãe devia ser 6 meses, fazia acordo para pagar os 6 próximos meses e assim por diante. E ela dizia, eu estou ralando hoje para dar um bom futuro a você no amanhã e faça o possível e impossível para conseguir isso. Não por mim enquanto mãe, mas é por você. Por você. Então eu gostaria de falar diretamente com você que tem uma situação em que o estudo é o principal meio de ascensão. Quero conversar com você que talvez esteja um pouco triste, um pouco desnorteado com relação à sua própria realidade, observando o que está à sua volta. Existe sim esperança a partir do estudo e eu nunca vi alguém reclamar, arrepender-se a partir de um estudo correto, visando não somente a uma questão universitária, visando a uma melhoria de vida. Não sou o melhor exemplo para alguma coisa, mas eu sei bem dizer que o estudo faz com que as coisas melhorem gradativamente, não vai ser do dia para a noite, mas o estudo sim salva. Continue, persista. Só não passa quem desiste, sinceramente. Lá na frente mesmo, hoje eu já tenho meus 37 anos, basicamente, olhando um pouquinho para trás eu percebo, doeu levemente, às vezes foi até áspero, não tinha muita condição, não existia todo um privilégio por trás, mas eu faria tudo novamente, em nome da minha família, e principalmente em nome de mim mesmo, porque eu batalhei, consegui a partir de uma coisa bem óbvia, estudo salva. Continuem, por favor, não desistam nunca. Repito, sem medo de ser feliz, estudo salva. Verdade, as histórias são muito semelhantes nesse sentido, né? Também venho de uma família muito humilde, então assim, nós, graças a Deus, nunca nos faltou nada, mas foi tudo sempre muito difícil, né? Conseguido com muito suor. Então, eu sempre digo que estudar vale a pena
E por mais difícil que pareça, realmente não é fácil. Tem dia que a gente tem vontade realmente de desistir, porque nós também estudamos sempre, né? A gente nunca para. E para o alunado que está ali, às vezes sem uma perspectiva de futuro, às vezes sem uma perspectiva familiar, sem uma boa estrutura, às vezes sem a mínima condição, é muito difícil. Realmente é muito difícil você parar e se concentrar e estudar, quando às vezes toda a realidade à sua volta lhe empurra para baixo. Mas é levantar a cabeça, pensar positiva, se apegar ao seu equilíbrio mental, à sua fé e pensar: eu posso, eu vou continuar, não vou desistir. Como o Caio falou, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia chega. Para quem estuda, o estudo realmente salva, a educação salva, e um dia o resultado vem. Pode não ser de imediato, porque o tempo é tudo pré-determinado e às vezes a gente não sabe, mas aquele não era o momento. Mas um dia chega a hora. Então, o que eu digo para vocês: não desistam dos objetivos de vocês, não desistam dos sonhos de vocês, e também não deixem que os demais limitem a sua perspectiva, o seu sonho. Porque fulano disse que eu não ia conseguir, porque alguém soltou uma gracinha e disse que eu não vou a lugar nenhum. Não acreditem nessas verdades que nos contam ao longo da vida. O que seria de Caio Moura, o que seria de Milene Lima, se a gente tivesse acreditado em algumas dessas falsas verdades que nos contaram enquanto a gente ainda era adolescente, por exemplo, e a gente tivesse só baixado a cabeça e desistido? Nós nem estaríamos aqui conversando com vocês hoje. Então, não desistam. Continuem firmes no propósito de vocês, que uma hora o resultado vem. Tenho certeza. Maravilha. Queria também que vocês falassem onde o pessoal pode te encontrar, né? Quem é daqui de Mossoró, se vocês tiverem um curso online, e falar também nas redes sociais. Eu tenho uma rede social, no caso no Instagram, tem que falar assim, que é bem chique, muito né? fino. É o @Prof. Caio Moura Oficial. Muita coisa eu posto lá com relação à parte de redação, parte de gramática. Eu trabalho muito com concurso público também. Então, concurso público, gramática, redação, Enem, @Prof. Caio Moura Oficial. E em Mossoró tem o meu curso de redação presencial, que se chama Turma Jório Fernandes, em homenagem a um ex-estudante que fez parte da turma. Infelizmente veio a falecer devido a um acidente, e de maneira a homenagear, hoje, há mais ou menos, 3 anos, faz parte do nome do curso, Turma Jório Fernandes, que trabalha de maneira presencial com redação para o Enem, no caso. Maravilha. Isso. Eu ainda continuo, né, com um pequeno grupo de linguagens, que a gente está fazendo um trabalho realmente voltado para o Enem. Tem muitos projetos ainda para acontecer para 2023. A minha rede social também, né, eu utilizo para postar dicas, e nessa reta final, principalmente, vou utilizar bastante. É @Prof. Milene Lima, com 2 As. E indico sempre que tem oportunidade, para quem está procurando uma boa preparação para a redação, aqui está do meu lado o professor Caio Moura, tanto para a redação do Enem, como para a redação para concurso. Esse é o parceiro em quem eu confio. Obrigado. E sempre indico. Pessoal, então é isso. Também nos sigam nas nossas redes sociais, @fala.universitário. E também eu queria agradecer muito vocês, eu tenho certeza que ajudou demais. Gente, revejam essa aula, né, que foi quase uma aula aqui do Enem para vocês, e aproveitem mesmo, não desista. Não, continue conosco, compartilhe aí, pessoal, nós vamos continuar também nessa série do Enem, então aproveite cada momento. Até mais. Muito obrigada. Gratidão Valeu, pelo convite, tudo bom. e até a próxima.